A gente vai introduzir a ideia de energia mecânica, vamos comentar da definição do que é o trabalho de uma força, vamos quantificar esse trabalho, ou seja, vamos relacionar quais são as expressões que envolvem o trabalho e faremos alguns exemplos. Bom, para começar falando de energia. Energia já foi muito falado aqui no programa, né? E aí, continuando, dando a definição de energia, é o seguinte: no nosso dia a dia, nós estamos acostumados a ouvir a palavra energia em diversas situações. Mas o que é exatamente energia? É só quando a gente liga um fio na tomada, né? Bom, nesse caso, na natureza, a energia ela aparece de diversas formas. Quando a gente come, quando a gente anda, quando a gente conversa, quando a gente canta, né? Só que no momento, a gente está interessado em abordar a ideia de energia mecânica. Mas a energia, ela está envolvida de modo geral na nossa vida. A nossa fonte principal de energia, por exemplo, é o Sol. O Sol ele emite radiações, energia em forma de radiação, e essa energia ela é transformada em vários tipos de energia. E aí nós temos a energia química, nós temos a energia, né, do Sol, nós temos a energia cinética, energia potencial, vários tipos de energia que são transformadas, ok? Bom, aqui nós vamos citar a energia mecânica. E a energia mecânica, ela aparece em nosso cotidiano de várias maneiras, mas todas estão relacionadas com o movimento ou com a posição de um corpo. Se um corpo ele está em movimento, nós dizemos que ele possui uma energia cinética. Agora, se esse corpo ele possui uma certa posição em relação a um referencial, nós dizemos que esse corpo ele possui energia potencial. Em outras aulas, nós vamos abordar mais a fundo abordar mais a fundo sobre energia cinética e energia potencial. Mas adiantando, a energia potencial ela se divide em energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. A gravitacional está relacionada com a altura e a elástica está relacionada com a posição em relação a objetos flexíveis. Por exemplo, uma mola, um estilingue, um elástico, ok? Bom, e como já vimos, esse tipo de movimento está muitas vezes relacionado ao conceito de força. Isso significa então que existe uma relação? Sim, mas é preciso ter muita atenção nesse caso. Não necessariamente para um objeto estar em movimento é necessário que esteja sendo aplicada a ele uma força, tá? Nós já vimos isso em aulas anteriores, que para um objeto estar em movimento, não necessariamente tem que estar sendo aplicada uma força sobre ele. Experiências lá de Galileu, ok? Então, por exemplo, se eu for para o espaço, eu aplico uma força nesse objeto, esse objeto ele tende a permanecer em movimento com velocidade constante em linha reta. Mas agora, se a gente tem uma região que tem forças dissipativas, por exemplo, o atrito, para eu continuar com esse objeto em movimento, eu preciso aplicar uma força nesse objeto, porque senão ele vai parar. E aí, nesse caso, vai existir uma relação, tá? Então, existe uma relação? Sim. Uma forma de transferir energia mecânica é aplicando forças em um corpo de tal forma que ele se mova. Então, a partir do momento que eu aplico uma força em um corpo e esse corpo ele se desloca, então eu estou transferindo energia para esse corpo. E essa energia é o que nós vamos chamar de trabalho de uma força. Então, o trabalho de uma força é o seguinte: quando uma força provoca um deslocamento em um corpo, dizemos então que essa força realizou trabalho sobre esse corpo. Vou pegar aqui, por exemplo, esse copo com água em cima da mesa. Veja bem, vou aplicar uma força. Esse copo está se deslocando, então estou aplicando energia sobre esse copo. Nesse caso, eu estou realizando trabalho. E para haver trabalho, tem que ter força e, ao mesmo tempo, deslocamento. Bom, como é que eu vou calcular o trabalho? O trabalho, representado pela letra W, vai ser igual ao produto da força pelo deslocamento. Força estou representando pela letra F e o deslocamento eu estou representando pela letra X. Então, veja na figura. Estou aplicando uma força num bloco, esse bloco ele vai se deslocar, e aí então eu estou realizando trabalho sobre esse bloco. Eu estou aplicando energia sobre esse bloco, tá bom? Bom, trabalho, ele é energia. A unidade de energia que a gente conhece e usada no Sistema Internacional de Unidades é o Joule. Então, a unidade de trabalho também vai ser o Joule, tá? Trabalho é energia, logo, a unidade dessa grandeza, trabalho,
É o joule. Bom, agora, qualquer tipo de força vai provocar no trabalho? Não necessariamente, tá? Quando eu tiver forças perpendiculares ao deslocamento, o que significa forças perpendiculares ao deslocamento? Notem que eu tenho aqui o vetor força para cima e o deslocamento, no caso aqui a velocidade, para a direita, ok? Essa velocidade é o que provoca, então, o deslocamento desse corpo, mas essa força não é a responsável pelo deslocamento. Então, quando isso estiver acontecendo, essa força for perpendicular à velocidade, ou então o deslocamento, nós dizemos que essa força ela faz um ângulo de 90 graus. Nesse caso aqui, não há relação de trabalho, ou seja, essa força aqui ela não aplicou trabalho sobre esse bloco. O trabalho aqui é nulo. Uma situação semelhante é com uma pessoa carregando uma pasta. Notem que a força que a pessoa faz está apontada para cima. Ao andar, essa pasta se desloca na horizontal. Então, força na vertical e a pasta se deslocando na horizontal, eu tenho grandezas perpendiculares. E nesse caso, o trabalho ele vai ser zero. Por exemplo, eu tenho aqui o copo com água. Se eu aplicar a força no mesmo sentido do deslocamento do copo, o que vai acontecer? Estou aplicando um trabalho sobre essa força. Agora, eu estou aplicando a força aqui no copo com água, essa força está apontada para cima, mas o bloco está se deslocando na horizontal. Nesse caso aqui, nesse segundo caso, não houve realização de trabalho. Bom, e aí tem momentos que a força ela é oblíqua ao deslocamento. O que seria uma força oblíqua? É quando a força e o deslocamento, caso a componente horizontal, fazem um ângulo, tá? E aí, nesse caso, quando houver um ângulo entre a força e o deslocamento, nós vamos calcular o trabalho, uma relação completa, uma relação matemática completa para calcular o trabalho, vai ser igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Qual ângulo é esse? É o ângulo formado entre a força e o deslocamento, tá? Bom, normalmente quando você vai fazer um exercício, o exercício ele tem que te informar quais são os valores de seno, cosseno, tangente. No caso aqui, como a gente precisa do valor do cosseno, o exercício tem que te informar. Mas pode acontecer de algum exercício não te informar esse valor. E alguns ângulos críticos você tem que saber qual é o valor do cosseno ou do seno desse ângulo. E eu listei aqui para vocês alguns. Por exemplo, se eu pegar o 0 grau tem um cosseno igual a 1. 30 graus, raiz de 3 sobre 2. 45 graus tem um cosseno igual a raiz de 2 sobre 2. 60 igual a meio. Cosseno de 90 é 0. Cosseno de 180 menos 1. Gravem isso aqui. 270, 0. 360, 1. Então, vou fazer um exemplo aqui. Eu quero calcular o trabalho realizado pela força. A força vale 10 newtons. O deslocamento vai ser de 5 metros e o ângulo formado entre a força e o deslocamento é de 30 graus. Bom, trouxe aqui a relação para vocês. Como a força ela é oblíqua ao deslocamento, nós vamos usar a relação completa matemática que a gente tem. O trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. A gente tem esses valores, então a gente vai substituir na relação. Qual que é o valor da força que a gente tem? 10 newtons. O deslocamento vai ser de 5 metros. E o cosseno vai ser de qual ângulo? De 30 graus. Bom, então vai ser 10 vezes 5 vezes 0,866. Por quê? Veja bem. Deixa eu colocar aqui para vocês. Nós sabemos que o cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Se eu bater na calculadora raiz de 3 e dividir por 2, eu vou encontrar um valor aproximado de 0,866, que é o valor que eu substituí aqui. Fazendo essa multiplicação, o trabalho total vai ser de aproximadamente 43,3 joules. Bom, voltando aqui. Continuando. Então, o trabalho de uma força, se existe um cosseno com valor negativo, existe então trabalho negativo?
Porque até então, a gente achou os trabalhos positivos. Mas lembra que eu pedi para você gravar o cosseno de 180 é menos 1? Se eu multiplico um número negativo por um número positivo, esse resultado, então, vai ser negativo. Então, quer dizer que existe trabalho negativo? E a resposta é sim, tá? Um exemplo disso é quando um objeto em movimento é freado por uma mola. Assim, a mola exerce uma força no objeto no sentido oposto ao de seu deslocamento. Então, veja bem, eu tenho aqui uma mola. Essa mola inicialmente estava vindo da esquerda para a direita. Ela bateu na mola e a mola ela fez uma força freando esse objeto. Então, se ele freou, quer dizer que a força ela estava no sentido contrário ao seu deslocamento. Nesse caso, eu tenho aqui força de um lado, deslocamento para o outro, eu vou ter então um ângulo de 180 graus entre essas grandezas. Então, note que o deslocamento e a força estão em sentidos contrários. Se elas estão em sentidos contrários, nesse caso, o trabalho ele é negativo, pela expressão que a gente viu anteriormente, que é o seguinte. A expressão que a gente viu para trabalho é: trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Só que o θ aqui é o nosso 180 graus. O cosseno de 180 é menos 1. Então, aqui nós teremos uma relação de que trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes menos 1. Ou seja, se a força é positivo, o deslocamento também é positivo, e eu multiplico pelo cosseno de 180, que é negativo, o trabalho, então, vai ser negativo. E aí, o que significa esse trabalho negativo? É o seguinte: sempre que eu tiver força no sentido contrário ao deslocamento, o trabalho vai ser negativo, e se a força for no mesmo sentido do deslocamento, o trabalho é positivo. O que significa, então, trabalho positivo e trabalho negativo? O trabalho positivo é quando a gente aplica energia ao sistema, tá? Então, ele vai aumentar a sua energia. Já o trabalho negativo é quando a gente retira energia do sistema. Então, se a componente horizontal da força estiver no mesmo sentido do deslocamento, o trabalho será positivo, que a gente chama de trabalho motor. E ele vai transferir energia ao sistema. Se essa componente estiver no sentido oposto ao deslocamento, o trabalho será negativo, que a gente chama de trabalho resistente, e ele vai retirar energia do sistema. E aí a gente vai falar um pouquinho da mola. Vamos pensar, se esse objeto que está chegando na mola, né, ele estivesse preso à mola, ele vai descrever um movimento oscilatório. Ao provocar certa deformação na mola, a mola exerce uma força fazendo aumentar a velocidade, até passar pelo ponto de equilíbrio. E aí, passando pelo ponto de equilíbrio, após isso, a mola exerce força no sentido contrário ao movimento, fazendo diminuir a velocidade até parar. E o objeto volta a se mover no sentido contrário. Então, a ideia é o seguinte: tem uma mola, eu vou comprimir essa mola. Essa mola ela vai fazer, então, uma força, fazendo com que esse objeto aumente a velocidade, até passar pelo ponto de equilíbrio. Ao passar pelo ponto de equilíbrio, a mola deixa de empurrar o objeto e começa a puxar. Nesse momento, a força está no sentido contrário ao movimento. Aí esse objeto ele vai parar e ele volta a ser puxado, só que aumentando a velocidade. Feito isso, ele passando pelo ponto de equilíbrio, ele comprime a mola e aí a força que estava por um lado passa a atuar para o outro lado. Ok? Isso é o que a gente chama de força restauradora. Ou seja, quando a força está no sentido do deslocamento, o trabalho é positivo e, do contrário, o trabalho é negativo. Na mola, então, nós vamos ter momentos que vai ser aplicada energia ao bloco e vai ter momentos que vai ser retirada energia do bloco, porque essa força ela é uma força restauradora. Ela fica oscilando. Uma hora ela está para um sentido, outra hora ela está para o sentido contrário. Tá? Então, perceba que esse movimento vai sempre continuar até que algo interrompa, ou haja forças dissipativas, como o atrito. A força que a mola exerce permite que esse movimento oscilatório aconteça, e damos a ele o nome de força restauradora. Bom, a gente viu aqui uma expressão para calcular o trabalho, só que existe uma condição para a gente usar essa expressão.
E a condição é, o trabalho tem que ser constante, a força tem que ser constante. Ela não pode ser variável. Mas vai acontecer situações que essa força ela vai ser variável, ela não vai ser constante. Como calcular o trabalho total? Nesse caso, se a força não é constante, quando o módulo da força não é constante, devemos analisar o gráfico da componente horizontal da força pelo deslocamento. E a área sob o gráfico corresponde ao trabalho realizado. Então veja bem aqui uma situação. Eu tenho aqui um gráfico que a força ela vai variando com o deslocamento, ok? Então, não tem como eu usar a expressão trabalho igual a força vezes deslocamento, porque a força ela não é constante. Como calcular, então? Eu tenho que calcular a área abaixo do gráfico. Note que isso aqui é uma figura curva, e isso aqui você não vai aprender a calcular agora, só quando você estiver no ensino superior com uma ideia de cálculo integral. Mas vai ter situações que a área vai ter uma forma geométrica conhecida. Tá? E aí, nesse caso, você vai saber calcular a área, e calculando a área, você acha o trabalho. Lembrando que o gráfico tem que ser força por deslocamento, ok? Vamos fazer um exemplo aqui. Uma força horizontal com intensidade de 12 newtons atua em um corpo movimentando por um plano horizontal. Se o trabalho realizado por essa força é de 60 joules, determine o deslocamento sofrido por esse corpo. Bom, então tem a seguinte situação. Está sendo aplicada uma força constante, tá ok? Devido a essa força, esse bloco ele está se deslocando e é aplicado ali um trabalho de 60 joules. E ele quer saber qual que é o deslocamento. Eu vou usar aqui, vou repetir essa relação que está aqui no quadro, tá? Bom, nós sabemos que trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Eu estou usando essa expressão simples porque a força e o deslocamento estão no mesmo sentido. Ele quer saber qual que é o deslocamento. Então, a força que está multiplicando vai vir para o outro lado dividindo. Então, deslocamento vai ser igual a trabalho dividido pela força. Bom, o exercício te informou qual que é o valor do trabalho, ele te informou qual que é o valor da força, basta a gente substituir aqui. O valor do trabalho foi de 60 joules e o valor da força, 12 newtons. Fazendo então essa relação, 60 dividido por 12 vai dar um total de 5 metros. Tem que colocar a unidade. Ok? Bom, deixa eu apagar. Continuando. Um bloco de peso, 60 newton, desliza do ponto A ao ponto B a uma distância de 1 metro sem atrito sobre uma mesa, puxando uma força constante de intensidade de 40 newtons, inclinada a um ângulo de 45 graus com a horizontal. Nesse deslocamento, determine o trabalho realizado pela força F e pela força peso e pela força normal. Bom, aqui existe um ângulo de 45 graus. Então, vamos calcular o trabalho realizado pela força. Bom, o trabalho vai ser força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Né? Fazendo aqui direto, trabalho então vai ser 40 vezes 1 metro vezes, como o ângulo é de 45 graus, vai ser raiz de 2 sobre 2. Fazendo essa aproximação aqui na calculadora, nós vamos achar um valor aproximado de 28,28 joules. Tá? E aí a letra B ele pergunta, qual que é o trabalho realizado pela força peso e pela força normal? Notem que o peso e a normal, elas são perpendiculares ao deslocamento. O peso está na vertical para baixo, a normal está na vertical para cima e o deslocamento é na horizontal. Fazem um ângulo de 90 graus. Nesse caso, não há realização de trabalho. Então, o trabalho realizado pela força peso e pela força normal é igual a zero. Bom, pessoal, a gente termina por aqui. Eu quero fazer um agradecimento à aluna Júlia Cerqueira, do curso de Física, lá da UFMG, que colaborou na apresentação desses slides. Obrigado a você pela participação. Até a próxima e mande suas perguntas. Muito obrigado.